José do Egito. A jornada incrível que mudou o destino de uma nação. Você já se sentiu esquecido, traído, jogado de lado por aqueles que deveriam te proteger? Já se perguntou se Deus te abandonou nos momentos mais sombrios da sua vida? Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais impressionantes da Bíblia. A jornada de um jovem sonhador vendido pelos próprios irmãos, jogado em um poço, preso injustamente. Mas que, por nunca abandonar a fé, se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Essa é a história de José do Egito, e ela pode mudar a forma como você encara a dor, a espera e o propósito da sua vida. Fique comigo até o fim, porque essa narrativa vai te mostrar que Deus nunca erra de endereço, mesmo quando tudo parece perdido. O sonho que começou tudo infância e visões proféticas. José era apenas um jovem pastor, o filho favorito de Jacó. Ganhou uma túnica colorida como símbolo desse amor, e isso despertou os ciúmes e o ódio mortal de seus irmãos. Mas havia algo ainda mais profundo. Deus falava com José através de sonhos, e esses sonhos não eram comuns. José via feixes de trigo se curvando diante dele. Estrelas, o sol e a lua se inclinando diante dele. Era como se o céu inteiro estivesse lhe mostrando que algo grande estava por vir. Mas em vez de receber apoio, ele foi zombado e odiado. Às vezes, aquilo que Deus revela sobre você irrita quem ainda não entendeu o próprio chamado. E foi assim que começou a tempestade que mudaria tudo. Infância de José, sua relação com o pai, os sonhos e o ódio dos irmãos. A história de José começa numa terra simples, mas repleta de significados profundos. A terra de Canaã. Um lugar onde o céu parece tocar o chão e onde o vento carrega consigo o eco de promessas feitas a Abraão, seu bisavô. É nesse cenário que nasce o 11º filho de Jacó, fruto de seu amor com Raquel, a mulher que ele mais amou. Seu nome? José, que significa Deus acrescenta. E desde o início, tudo indicava que Deus tinha planos grandiosos para ele. José cresceu entre irmãos mais velhos, homens rudes, acostumados ao trabalho duro, aos campos e ao peso da responsabilidade. Mas José era diferente. Ele carregava uma sensibilidade incomum, um olhar cheio de brilho, como quem vê além das aparências. Jacó percebia isso. E, talvez por amar demais a memória de Raquel, que havia morrido ao dar à luz Benjamim, acabou projetando esse amor no filho mais velho dela. O resultado foi um favoritismo visível, quase gritante. Em um gesto simbólico, Jacó faz uma túnica especial para José. Uma túnica colorida, rica, incomum para um jovem pastor. Era como se estivesse dizendo ao mundo: esse é o meu filho amado, aquele em quem deposito confiança. Mas o que era um sinal de carinho para o pai, se tornou uma ofensa para os irmãos. Cada cor daquela túnica parecia uma afronta, uma lembrança constante de que José era o preferido. E o coração humano, ferido pela inveja, começa a escurecer. Mas não era só a túnica que fazia José se destacar. Ele era um sonhador, e mais do que isso, seus sonhos vinham carregados de um mistério celestial. Em uma noite, José acorda e corre até os irmãos com empolgação juvenil nos olhos. Ouçam o sonho que eu tive, diz ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. O meu feixe ficou de pé, e os de vocês se curvaram ao meu. Os irmãos se entreolham, incrédulos. O que esse garoto está insinuando? Que vai reinar sobre nós? Que vamos nos curvar diante dele? A tensão aumenta. Mas José não para. Pouco tempo depois, outro sonho. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Agora até Jacó o repreende. Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar a você? E aqui está o ponto crucial. José estava falando demais? Talvez. Mas ele não inventava nada. Aqueles sonhos não eram frutos de vaidade. Eram mensagens do alto. Revelações proféticas de um destino que ainda levaria anos para se cumprir. Só que as pessoas ao seu redor ainda não estavam prontas para ouvir. Na vida, há verdades que Deus revela a você que não serão compreendidas por ninguém. Há chamados que soam como afronta para quem não tem a mesma visão. Às vezes, você será rejeitado não por ser mau, mas por ser muito claro sobre aquilo que carrega dentro do coração. O que José ainda não sabia era o preço dos seus sonhos.
Ter visões grandiosas pode ser inspirador, mas também solitário. Ele ainda não entendia que entre a visão e a realização existe um caminho de dores, traições e desertos. E é exatamente isso que viria a seguir. O ódio dos irmãos só crescia. O ciúme se transformava em rancor, e o rancor em planos sombrios. Mas Deus permanecia em silêncio, como quem observa de longe a construção de algo eterno. A mão divina já estava escrevendo o roteiro de uma virada impressionante, mas o primeiro ato ainda era escuro, confuso, incompreensível. E quantos de nós não nos encontramos nessa fase? Quando tudo em nós grita que nascemos para algo maior, mas os que nos cercam apenas nos diminuem. José, com toda sua juventude, ainda não compreendia que a primeira etapa do chamado é a rejeição, e que antes de se tornar governador do Egito, ele teria que aprender a caminhar com Deus mesmo quando ninguém mais acreditava nele. Na próxima parte da sua jornada, o jovem sonhador verá sua vida virar de cabeça para baixo. Seus próprios irmãos, sangue do seu sangue, se levantarão contra ele de uma forma impiedosa. Mas antes disso, feche os olhos por um momento e reflita. Quantas vezes você foi desacreditado pelos seus próprios irmãos? Quantas vezes você carregava um sonho no coração e foi ridicularizado? A história de José ainda está apenas começando, e ela já nos ensina uma lição poderosa. Nem todos vão entender o que Deus te mostrou e tudo bem. O importante é não abandonar o que Ele te revelou. Porque os sonhos de Deus podem ser grandes demais para a mente humana, mas jamais serão grandes demais para aquele que os criou. Traição, poço e venda. O fundo do poço tem portacegos pelo ódio. Seus irmãos tramam sua morte, mas, por fim, decidem vendê-lo como escravo. José é levado ao Egito, longe de casa, longe do pai, longe de tudo. Imagine a dor. Ser traído por quem você ama, arrancado de tudo que conhece e jogado em um mundo novo como um nada. Mas José não se revolta. Ele escolhe confiar, mesmo sem entender. Às vezes, o fundo do poço é exatamente o lugar onde Deus começa a te levantar. Imagine acordar em um dia comum, saindo de casa para fazer uma tarefa comum com um coração limpo, cheio de boas intenções, e terminar aquele mesmo dia dentro de um poço, traído por quem você ama, vendido como mercadoria, carregado para um lugar desconhecido. Essa foi a virada de José. Tão repentina, tão brutal, tão injusta e, ainda assim, completamente sob o controle de Deus. A história toma um rumo sombrio. Jacó, sem saber da armadilha que se armava, pede a José que vá até os campos, onde seus irmãos estavam pastoreando o rebanho. Vai ver como estão seus irmãos e traga notícias. José, sempre obediente, se levanta e parte. Ele caminha por quilômetros, com o coração puro, com a túnica colorida balançando ao vento, sem imaginar que estava indo direto para uma emboscada. De longe, seus irmãos o veem. E o ódio, que já ardia há tempos, se inflama como uma fogueira, alimentada por ciúmes e rejeição. Um deles diz: "Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogar seu corpo em uma cova. Diremos que uma fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos." Olha que frase cruel. Veremos então o que será dos seus sonhos. Essa é a fala de quem quer matar não apenas uma pessoa, mas o propósito dela. Quando o inimigo não pode te impedir de sonhar, ele tenta te destruir antes que o sonho se cumpra. Mas Deus estava ali. Mesmo sem ser visto, Rúben, o irmão mais velho, sugere: "Não o matem. Apenas joguem-no num poço." Ele planejava resgatá-lo depois. Uma tentativa tímida de evitar o pior, mas, enquanto José se aproxima, seus irmãos se levantam contra ele. Eles o agarram com violência. Rasgam a túnica que simbolizava o amor do pai e com ela tentam arrancar também sua identidade, sua dignidade, sua essência. José não entende o que está acontecendo. Ele clama, pede ajuda, chora. Mas não há misericórdia. Ele é lançado num poço seco, escuro, fundo. E ali, o sonho parece morrer. Quantas vezes a gente também se vê nesse poço? Traídos por quem mais confiamos, despidos daquilo que nos dava sentido, jogados em um lugar de silêncio e abandono. A dor do poço não é apenas física, é emocional, é espiritual. O poço é o símbolo do ponto mais baixo. É o lugar onde você se pergunta: por quê?
Enquanto José estava no fundo daquele buraco, seus irmãos sentaram-se para comer. Sim, comer. Comem enquanto o irmão sofre. Riem enquanto ele clama. É o retrato da frieza do coração humano. Mas Deus ainda está ali, observando, permitindo descer, mas já planejando a subida. De repente, uma caravana se aproxima. Ismaelitas, comerciantes que iam em direção ao Egito. Judá, um dos irmãos, propõe: de que nos adianta matá-lo? Vamos vendê-lo. Afinal, ele é nosso irmão, nossa carne. Olha o sarcasmo. Olha a ironia. Vendem José por 20 moedas de prata, o preço de um escravo. Um valor tão pequeno, para uma vida tão grande. E assim, José é tirado do poço, mas não para ser livre. Ele sai do poço apenas para entrar num novo cativeiro. Agora, ele é um escravo. Seus pés acorrentados, seus braços amarrados, sua alma esmagada. Ele olha para trás, tentando encontrar os olhos de um irmão. Uma expressão de arrependimento nada. Apenas rostos frios, corações endurecidos. E enquanto a caravana parte, levando José em direção ao Egito, os irmãos voltam para casa. Eles matam um bode, mergulham a túnica colorida no sangue e levam até Jacó. Achamos isso. Veja se é de seu filho. Jacó reconhece, e o coração do pai se parte. Ele rasga suas roupas, cobre-se de luto e chora como quem perdeu tudo. Ele não sabe, mas aquele filho que ele pensa estar morto, está apenas começando sua missão. Veja como a vida pode parecer incoerente. José está vivo, mas todo mundo o dá como morto. Jacó chora por um caixão vazio. Os irmãos acreditam que enterraram um sonhador. Mas o céu sorri, porque aquilo que os homens desprezam, Deus transforma em glória. Esse bloco da história de José nos confronta com uma verdade profunda. Às vezes, o plano de Deus envolve dor, envolve traição, envolve perda. Mas não para nos destruir e sim para nos posicionar. O poço foi necessário para afastar José de casa. A venda foi necessária para levá-lo ao Egito. Tudo parece crueldade, até que o plano maior se revela, e não é diferente na nossa vida. Há poços que parecem túmulos, mas são úteros, lugares de dor que geram nova vida. Há carretas que nos arrastam para longe do que conhecemos, mas nos empurram exatamente para onde devemos estar. Deus não desperdiça sofrimento. Ele escreve com lágrimas. Ele constrói com os pedaços. Ele transforma feridas em portais. Se hoje você se sente traído, vendido, abandonado, saiba que o fundo do poço nunca foi o fim. Foi o começo. Deus ainda está escrevendo sua história. E o próximo capítulo pode ser o mais surpreendente de todos. Na casa de Potifar. Fidelidade no esconderijo. José é comprado por Potifar, oficial de Faraó. E ali, como servo, ele prospera. Por quê? Porque tudo que ele fazia com excelência e com temor a Deus. Mas a fidelidade de José é posta à prova quando a esposa de Potifar tenta seduzi-lo. Ele resiste. Prefere a prisão à desonra. E mais uma vez, José perde tudo por fazer o certo. Moral da história: fazer a coisa certa nem sempre traz recompensas imediatas, mas sempre atrai os olhos de Deus. O deserto é longo, a poeira sobe sob os pés dos camelos. As correntes apertam os pulsos. Os olhos, antes cheios de esperança, agora encaram o chão. José, o sonhador, agora é apenas mais um escravo entre tantos. Ele entra no Egito, não como um homem livre, mas como um produto comprado. Aos olhos humanos, a história tinha acabado. Mas aos olhos de Deus, a história estava apenas começando. No meio daquele império imponente, com pirâmides, palácios e deuses estrangeiros, José é vendido a um homem chamado Potifar. Um oficial importante, comandante da guarda pessoal do faraó. Um homem poderoso com acesso direto à elite do Egito. E é ali, dentro da casa de Potifar, que Deus começa a revelar a força silenciosa de um coração fiel. José, mesmo injustiçado, não murmura. Ele não se revolta, não amaldiçoa os irmãos, nem se afasta de Deus. Ele escolhe continuar servindo com excelência. Escolhe brilhar mesmo no lugar de dor. E essa escolha muda tudo. A Bíblia diz: o Senhor estava com José, e ele prosperava. Isso é tremendo. Porque José não prosperava no palácio, ele prosperava como escravo.
porque quando Deus está com você, não importa o lugar, você carrega a bênção por onde passa. O favor de Deus faz o improvável florescer. E foi assim com José. Ele crescia. Era notado. Potifar confiava nele a ponto de colocá-lo como administrador de toda a sua casa. Um hebreu, escravo, agora que dava das finanças e das decisões mais delicadas de uma casa egípcia rica. Mas nem tudo seriam flores. Com o tempo, José começa a ser observado, não só por Potifar, mas por sua esposa. A mulher começa a desejá-lo. Um desejo doentio, perigoso. A Bíblia descreve José como belo de porte e de aparência. E a esposa de Potifar se aproxima com intenções claras. Deita-te comigo, diz ela. Uma ordem, uma armadilha, um convite para o prazer e para a queda. José poderia ter cedido. Estava longe da família, longe do pai, longe de qualquer lei moral conhecida. Quem iria saber? Mas ele responde com uma das frases mais fortes das Escrituras. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Preste atenção. José não disse apenas pecar contra Potifar. Ele disse pecar contra Deus. Porque mesmo vivendo num lugar onde ninguém o conhecia, José sabia que Deus o via. E quando você teme a Deus de verdade, você escolhe a fidelidade mesmo quando ninguém está olhando. Mas a mulher não desiste. Ela o tenta dia após dia, até que, num certo momento, ela agarra suas roupas. José foge, mas ela fica com a túnica dele na mão, envergonhada por ter sido rejeitada. Ela transforma tudo em mentira, grita, chama os servos, acusa José de tentativa de abuso. A injustiça, mais uma vez, o alcança Potifar. Ao saber da acusação, fica furioso e manda José para a prisão. E agora, de servo fiel, José se torna um prisioneiro. Parece que, cada vez que ele faz o certo, ele perde mais. Cada vez que obedece a Deus, a vida fica mais difícil. Mas isso nos ensina algo profundo. Fazer o certo nem sempre te livra da dor, mas sempre te alinha com o propósito. Deus não impediu a mentira. Não impediu a prisão. Porque José precisava passar por aquele calabouço. Lá, algo grandioso seria revelado. E antes de viver os sonhos, ele precisaria primeiro aprender a resistir à tentação. Quantas pessoas hoje abandonam seus valores por um momento de prazer? Quantas trocam seu chamado por uma paixão passageira? José não. Ele escolheu a fidelidade e pagou o preço por isso. Na prisão, ele foi jogado novamente no esquecimento. Mas mesmo ali, a Bíblia diz novamente: o Senhor estava com José. Porque Deus não te abandona quando a vida vira de cabeça para baixo. Ele entra contigo, na prisão. Ele caminha contigo no escuro. Ele te sustenta mesmo quando tudo desmorona. Esse bloco da história de José nos ensina que integridade tem preço, mas também tem recompensa. Que Deus ora quem escolhe obedecê-lo mesmo quando tudo conspira contra. Que a fidelidade no esconderijo é o que prepara você para a glória no palácio. José não fazia o certo para ser reconhecido. Ele fazia porque conhecia o caráter de Deus. E quando você é fiel no pequeno, no secreto, no oculto, Deus te prepara para o grande, o visível, o surpreendente. A casa de Potifar foi um teste, uma estação, uma parte necessária do processo. José tinha sido aprovado e o céu estava de olho. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mostrar como Deus transforma o cárcere em cátedra e o prisioneiro em príncipe. Mas antes, olhe para dentro de si. Você está sendo fiel onde Deus te colocou hoje? Porque se você for fiel no lugar da injustiça, o próximo capítulo da sua história terá o favor do Rei dos Reis na prisão. O lugar onde Deus prepara campeões na prisão. José encontra dois servos do faraó, o copeiro e o padeiro. Eles têm sonhos. José interpreta com precisão, mas pede ao copeiro: não se esqueça de mim. 2 anos se passam, e nada. O silêncio de Deus, a esperas, a injustiça. Mas foi nesse calabouço que Deus estava preparando José para algo maior. Porque Deus não apressa processos. Ele constrói caráter no secreto para depois exaltar em público. O frio das pedras, o cheiro úmido das celas, os gritos abafados nas madrugadas esculturas. É nesse cenário sombrio que encontramos José agora. Preso. Mas, uma vez, não por fazer o mal, mas exatamente por fazer o bem. Ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil,
mas preferiu obedecer a Deus, e foi recompensado com grilhões e esquecimento. Para muitos, essa seria a gota de água, o momento de desistir da fé, o instante em que se abandona os sonhos, se questiona a Deus, se revolta contra tudo. Mas não José. A Bíblia nos surpreende ao dizer, novamente, o Senhor estava com José, e lhe concedeu bondade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro. Deus estava lá, no escuro, no fundo da prisão. O mesmo Deus que deu os sonhos a José na juventude agora estava sentado ao lado dele no cárcere, segurando sua mão, sustentando sua alma. E mais, Deus fez com que José achasse favor mesmo dentro da prisão. Isso é poderoso, porque nos mostra que a presença de Deus não depende das circunstâncias externas. Você pode estar preso, mas ainda assim andar em liberdade espiritual. Pode estar limitado aos olhos do mundo, mas completamente ativo aos olhos do céu. José rapidamente chama a atenção do carcereiro, que o coloca como responsável pelos demais presos. Ele assume funções, organiza, cuida. Mesmo naquele lugar de dor, ele permanece íntegro, prestativo, com um coração puro. Porque José sabia que a prisão era temporária, mas seu caráter era eterno. E então, em um certo dia, 2 novos prisioneiros chegam. O copeiro Mor e o padeiro Mor do faraó. 2 homens que, até pouco tempo atrás, viviam cercados de luxo, agora estavam ali caídos, humilhados, dividindo cela com um hebreu injustiçado. José, com sua sensibilidade espiritual, percebe que algo os inquieta. Eles tiveram sonhos. Sonhos estranhos, perturbadores. E José, com aquela mesma fé que carregava desde a juventude, se aproxima e pergunta: por que vocês estão tristes? Aqui já vemos algo tremendo. Mesmo sofrendo, José ainda tem compaixão. Mesmo com dores, ele ainda se importa com a dor do outro. Ele não estava tão focado em sua própria tragédia, a ponto de se tornar cego para o sofrimento do próximo. Isso é nobre. Isso é divino. Eles contam seus sonhos. E José, pela direção de Deus, interpreta cada um. Ao copeiro, ele diz: em 3 dias, você voltará ao serviço de Faraó. E ao padeiro: em 3 dias, você será executado. E tudo aconteceu como ele havia dito. Mas antes do copeiro partir, José faz um pedido simples, quase desesperado: lembra-te de mim, quando estiver diante de Faraó. Por favor, fale de mim. Eu fui injustamente preso. Eu não mereço estar aqui. Era um clamor por justiça, um grito por socorro, uma esperança de que alguém, enfim, pudesse abrir as portas daquela cela. Mas o tempo passou. 1 dia, 2, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2 anos. E o copeiro esqueceu. José ficou no escuro, no silêncio, no abandono. E aqui está um dos momentos mais dolorosos e reveladores de sua trajetória. Porque às vezes, o tempo de Deus exige espera, e a espera revela quem realmente confia. Não há registros de murmurações, não há gritos, não há lamentos escritos, apenas silêncio. José, mais uma vez, se cala e serve. Ele continua acreditando. Ele poderia ter se tornado amargo. Poderia ter decidido que o sonho. Ele poderia ter se tornado amargo. Poderia ter decidido que os sonhos de Deus não passam de ilusões. Poderia ter fechado o coração. Mas preferiu permanecer com a alma firme. Porque, mesmo sem saber, ele estava sendo moldado, refinado, preparado. Há prisões que não são apenas físicas, prisões emocionais, espirituais, momentos em que parece que tudo parou, e nesses momentos Deus trabalha de maneira invisível. Enquanto o copeiro se esqueceu de José, Deus jamais o esqueceu. Enquanto os homens o ignoravam, o céu preparava uma virada. A prisão foi o lugar onde Deus testou o coração de José, onde a humildade foi forjada, onde a paciência foi ensinada, onde a fé foi provada no mais alto nível. Porque quem vai governar precisa primeiro aprender a servir. Quem vai interpretar sonhos para reis, precisa antes interpretar sonhos na cela. Às vezes, as promessas de Deus demoram não porque ele se esqueceu, mas porque ele está construindo algo sólido dentro de nós. E essa construção leva tempo. Cada minuto na prisão tinha um propósito. Cada lágrima contava. Cada oração silenciosa subia aos céus como perfume,
A prisão é o lugar onde campeões são feitos, onde os orgulhosos caem e os humildes são levantados, onde os gritos cessam e a voz de Deus se torna mais clara. E você, está vivendo um tempo de prisão? Está esperando algo há anos? Se sente esquecido, injustiçado, abandonado? Não desista. O mesmo Deus que estava com José está com você. Ele não se apressa, mas também não se atrasa. A qualquer momento, a porta pode se abrir. A qualquer instante, o rei pode te chamar. Continue fiel. Porque quando a lembrança vier, ela será acompanhada da exaltação à virada. De prisioneiro a governador, Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. O copeiro, finalmente, lembra de José. Ele é chamado diante do trono e, com sabedoria divina, decifra os sonhos. 7 anos de fartura e 7 de fome. O rei, impactado, o coloca como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da maior nação do mundo na época. De um poço para o palácio, de um escravo para o trono. E tudo porque José não abandonou a fé, mesmo nas noites mais escuras da alma. 2 anos, 730 dias, incontáveis madrugadas frias, manhãs silenciosas, noites sem respostas. José esperava e servia. Servia e acreditava, mesmo quando tudo parecia parado, mesmo quando todos o haviam esquecido. E então, algo acontece. Algo muda no palácio. Um sonho agita o sono do homem mais poderoso da terra. O faraó. Era um sonho perturbador. Estranho. Fora do comum. Faraó vê 7 vacas gordas saírem do rio Nilo. Logo em seguida, surgem 7 vacas magras que devoram as gordas, mas continuam tão magras quanto antes. Depois, 7 espigas de milho saudáveis são engolidas por 7 espigas secas e mirradas. Faraó acorda assustado, inquieto, e percebe: não é um sonho comum, tem algo maior aqui. Ele chama seus magos, seus sábios, seus sacerdotes. Nenhum deles consegue interpretar. O palácio entra em tensão. O rei está angustiado. O trono treme. E é aí, nesse momento decisivo, que Deus ativa o gatilho do seu plano. De repente, o copeiro Mor se lembra: Faraó, eu cometi um erro. Há 2 anos, quando estava preso, conheci um jovem hebreu. Ele interpretou meu sonho, e tudo aconteceu exatamente como ele disse. Talvez ele possa ajudar. Um lampejo de esperança. Um fio de luz entra na cela. Guardas descem correndo até o calabouço. Chamam por José. E o texto bíblico é tocante. Ele se barbeia, troca de roupas e é levado à presença do rei. Em um instante, o prisioneiro se torna conselheiro real. Em um instante, o esquecido se torna lembrado. Em um instante, o tempo de Deus chega. Faraó olha para José e diz: ouvi dizer que você pode interpretar sonhos. Mas José, com humildade, responde algo extraordinário. Isso não está em mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. José não tenta brilhar. Ele não toma o crédito. Ele sabe de onde vem o dom. Mesmo diante da maior autoridade da terra, ele honra a verdadeira autoridade do céu. Faraó conta os sonhos. José ouve com atenção e, com clareza, revela a interpretação. 7 anos de fartura virão sobre o Egito, seguidos de 7 anos de fome severa. O que Deus está prestes a fazer, ele revelou ao rei em sonhos. E mais do que interpretar, José já apresenta uma solução. Escolha um homem sábio, coloque-o sobre a terra do Egito. Durante os anos de fartura, armazene alimentos. E assim, quando a fome chegar, haverá pão. Um silêncio profundo toma conta do palácio. Todos olham para Faraó. Ele se levanta e, com autoridade, declara: poderíamos encontrar alguém como este, em quem esteja o Espírito de Deus? E então, o impensável acontece. O rei entrega a José o anel do poder. Veste-o com roupas de linho fino. Coloca um colar de ouro em seu pescoço. Dá-lhe um novo nome egípcio: Safenat-Paneia, revelador de mistérios. De prisioneiro a governador. De rejeitado a exaltado. De escravo a comandante de toda a nação. Ninguém no Egito teria mais autoridade que ele, exceto o próprio Faraó. Esse momento é um divisor de águas. Não apenas na vida de José, mas na história da humanidade. Porque, através dessa virada,
Deus estava preservando o povo hebreu, cumprindo promessas feitas a Abraão e abrindo caminho para que, séculos depois, nascesse o Salvador do mundo. Mas há algo ainda mais profundo aqui. José não se tornou governador porque queria poder. Ele se tornou porque foi fiel. Deus não exalta por vaidade, ele exalta por propósito. Cada lágrima no poço, cada injustiça na casa de Potifar, cada noite na prisão. Tudo estava construindo um homem que saberia liderar com sabedoria, justiça e misericórdia. Quando José subiu ao trono, ele não guardava rancor. Ele não se vingava. Porque o processo o havia purificado. Ele estava pronto. Pronto para não deixar o poder subir a cabeça. Pronto para servir com compaixão. Pronto para salvar vidas. E agora, ele estava diante do mundo, carregando nos ombros a missão de sustentar nações. Não com armas, não com força, mas com sabedoria vinda do céu. Quantas vezes a gente quer a promoção sem o processo? Quer o trono sem o teste? Mas Deus não constrói líderes pela força, ele forma líderes no secreto, nas dores, no silêncio, no abandono. Porque só quem conhece a prisão saberá valorizar a liberdade. Só quem foi traído saberá liderar, com misericórdia. O que era impossível para os homens, Deus fez em um dia. José passou da cela ao trono com uma única palavra do rei. E com isso aprendemos. Quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Quando o tempo de Deus chega, tudo muda. Essa é a virada que transforma destinos. É o toque de Deus que resgata sonhos esquecidos. É a prova viva de que Deus nunca erra o tempo. Ele nunca se esquece dos seus. E ele sempre cumpre o que prometeu. O tempo da espera foi necessário. O silêncio foi pedagógico. Mas agora, a promessa se cumpre. E aquele jovem sonhador, rejeitado por irmãos, vendido como escravo, humilhado na prisão, agora governa, com sabedoria e graça, a maior nação da terra. O propósito final. O destino de a nação quando a fome chega. Quem precisa do Egito? Seus próprios irmãos. Aqueles que o traíram agora se ajoelham diante dele, exatamente como no sonho. José poderia se vingar, mas não, ele perdoa, porque entendeu que tudo aquilo que viveu tinha um propósito maior. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para salvar muitas vidas. Gênesis 5:0 e 20. A história de José nos ensina que os planos de Deus jamais são frustrados e que a dor, quando entregue a ele, vira instrumento de salvação. O tempo passou. Assim como José havia anunciado, os 7 anos de fartura chegaram com abundância. O Egito floresceu, os celeiros transbordaram, as colheitas foram ricas, os campos férteis, e o povo festejou como nunca. Mas José, agora governador, sabia, isso não duraria para sempre. Ele trabalhou duro, organizou, estocou, calculou. Encheu armazéns até não poder mais. Cada semente guardada era uma vida que seria salva depois. E então veio a fome. Não apenas no Egito, mas em todo o mundo conhecido. Terras secaram, a chuva cessou, as colheitas falharam. O desespero se espalhou. Pessoas de todas as partes vinham até o Egito em busca de alimento. E o homem responsável por suprir essa necessidade? Um hebreu, um ex-prisioneiro, um sonhador. Foi nesse cenário que os irmãos de José entraram em cena novamente. A fome também havia alcançado Canaã. Jacó, já velho, manda seus filhos ao Egito para comprar alimento. Eles obedecem, atravessam o deserto e se aproximam do palácio. Mal sabiam que quem os aguardava era aquele a quem haviam vendido anos antes. Imagine esse momento. José, no alto de sua autoridade, rodeado por guardas, escribas e ministros. Vê, à distância aqueles rostos. 10 homens. 10 memórias dolorosas. 10 feridas abertas. Eles entram e se curvam diante dele, exatamente como no sonho. O coração de José se aperta. A emoção vem à tona, mas ele não se revela imediatamente. Ele quer saber quem eles são agora. Testa suas intenções. Faz perguntas. Colocá-las em situações difíceis. Quer saber se o arrependimento foi real. E é nessa troca que uma verdade começa a emergir. Os irmãos mudaram. Eles falam de Benjamim, o irmão mais novo. Demonstram preocupação com o pai. Mostram um coração mais sensível. E José, aos poucos, sente que aquela ferida antiga está cicatrizando.
até que chega o momento da revelação, um dos momentos mais intensos de toda a Bíblia. José manda todos saírem da sala. Fica sozinho com os irmãos. E então chora. Chora alto, um choro que atravessa paredes, um choro de alma. E diz: eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam ao Egito. Está meu pai ainda vivo? Silêncio, pânico, culpa. Nenhum deles consegue falar. Mas José continua: não se preocupem. Não se aflijam por terem me vendido. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar vidas. Vocês pensaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Essa frase é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Ela revela um coração curado. Um espírito. Um espírito. Essa frase é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Ela revela um coração curado. Um espírito elevado. Um entendimento profundo do plano divino. José, em vez de punir, perdoa. Em vez de se vingar, abraça. Em vez de lembrar a dor, destaca o propósito, porque ele entendeu. Nada do que aconteceu foi por acaso. Deus havia usado tudo. A inveja, o poço, a venda, a prisão, o silêncio, tudo serviu para colocá-lo exatamente onde ele precisava estar. Para salvar vidas. Para preservar uma linhagem, para garantir que a promessa feita a Abraão continuasse viva. Ele manda buscar Jacó. Reúne toda a família. Dá a eles uma terra boa para viverem, a terra de Gósen. E ali, o povo de Israel começa a crescer. Um novo capítulo na história de uma nação começa, tudo por causa da fidelidade de um homem. José não apenas salva o Egito. Ele salva o plano de Deus. Ele foi ponte entre o céu e a terra. Canal de provisão. Uma resposta viva de que os sonhos de Deus, por mais distantes que pareçam, sempre se cumprem e agora, olhando para trás, cada parte da sua história faz sentido. O favoritismo do pai, os sonhos proféticos, o poço, a venda, a casa de Potifar, a prisão, o esquecimento e a lembrança no tempo certo. Tudo se conecta, tudo coopera, tudo serve. E o mais belo é perceber que, mesmo quando José não via, Deus estava escrevendo. Mesmo quando parecia abandonado, o céu ainda tinha a caneta nas mãos. E quando chegou o tempo, tudo se alinhou com perfeição e essa história nos ensina que a vida não é uma linha reta. Que os caminhos de Deus muitas vezes passam por curvas, dolorosas. Mas, no final, tudo faz sentido. Talvez hoje você esteja em alguma parte desse processo. No poço. No Egito, na prisão, no silêncio. Ou talvez você já esteja vendo os primeiros raios de mudança. Independentemente de onde você esteja, a mensagem é clara. Deus tem um plano. E esse plano é maior do que sua dor, do que sua perda, do que a traição que você sofreu. Deus usa tudo. Nada é desperdicado. E quando o propósito dele se cumpre, vidas são salvas, famílias são restauradas, gerações são impactadas. O José nos mostra que é possível sofrer sem se perder, esperar sem murmurar, servir sem se vingar e perdoar mesmo quando se tem poder para punir. Ele é a prova viva de que os sonhos de Deus não morrem no poço, não acabam na prisão. Eles vivem, porque foram escritos com tinta eterna. Se hoje você está passando por um tempo difícil, traído, injustiçado, esquecido, lembre-se de José. Deus não se esqueceu de você. Ele está construindo algo. Seu palácio pode ainda não ter chegado, mas o processo está em curso. E no tempo certo, Deus vai te exaltar. O que era para te destruir, vai te levantar. O que era para ser sua ruína, será seu trampolim. A história de José é mais do que uma narrativa bíblica. É um espelho da nossa caminhada. É o retrato do que Deus pode fazer com alguém que escolhe ser fiel. Mesmo quando tudo parece injusto. José não teve uma vida fácil. Ele enfrentou rejeição, traição, calúnias, esquecimento, mas também viveu a fidelidade, a hora, a virada e o cumprimento de um propósito eterno. A vida de José nos mostra que Deus não improvisa, ele orquestra. Cada detalhe da sua história está sob controle divino. E mesmo que você não veja, agora, mesmo que tudo pareça desmoronar, o céu ainda está trabalhando, ainda está escrevendo. Não importa se te lançaram num poço. Não importa se te esqueceram numa prisão. Não importa se te tiraram tudo.
Se Deus te deu um sonho, Ele vai cumprir, porque o propósito dele é maior que o plano dos homens. E, quando chegar a hora, ninguém vai conseguir te impedir de viver o que foi reservado para você. Você pode estar sendo moldado no secreto. Você pode estar esperando há anos. Mas confie, o mesmo Deus que levantou José vai te levantar. E quando isso acontecer, você não será exaltado por vaidade, mas para cumprir um chamado, para salvar vidas, para transformar gerações. Não desista. Continue firme, porque o sonho ainda vive, e o melhor ainda está por vir. Se essa história tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Eu confio nos planos de Deus, mesmo sem entender. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo como este. E lembre-se, os sonhos de Deus são maiores do que você imagina. Nunca desista, se essa história falou ao seu coração. Se você sente que está em um momento de espera, de injustiça ou de silêncio de Deus, então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem também. Comente aqui embaixo: eu creio nos sonhos de Deus. Deixe sua declaração de fé registrada. Vamos encher esse espaço com esperança e confiança. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa. Juntos, vamos continuar aprendendo, crescendo e confiando que Deus transforma dores em propósitos e lágrimas em testemunhos vivos. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.